A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 11 de novembro. Presidente do Adurne Sindicato participa de audiência em Brasília para debater formação de professores. Fórum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos lança carta aberta pela valorização da educação para pessoas jovens, adultas e idosas como direito no Rio Grande do Norte. Piso 2022 da rede estadual. Segunda parcela será paga em novembro. Percentuais para 2023 seguem indefinidos. ENAD 2022 acontece no próximo dia 27. Pesquisa debate sobre qualidade de vida dos servidores da UFRN em tempos de Covid-19. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Ontem, o presidente do Adurne Sindicato, professor Oswaldo Negrão, esteve presente em Brasília debatendo as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O dirigente esteve representando o Proifes Federação na atividade, que foi promovida pela Comissão de Educação. A participação da Proifes Federação e do Adurne Sindicato na audiência pública da Comissão de Educação foi bastante exitosa. Tivemos a oportunidade de somar o esforço junto com demais entidades representativas do Brasil como um todo, nesse desafio que nós temos nos próximos anos de reestruturação do próprio Ministério da Educação, como do fortalecimento da carreira do magistério nos seus diferentes níveis, desde a educação básica, o ensino médio, o ensino técnico, o ensino superior, na graduação e na pós-graduação. É um momento de bastante debate, um momento muito participativo, e a deputada Rosa Neide teve a felicidade de convocar essa reunião num momento também bastante profícuo, considerando que as comissões de transição já estão em reuniões, a própria deputada faz parte dessa comissão, e a ideia é justamente que o conjunto de representações nacionais pudesse contribuir para esse diagnóstico, para a gente perceber os desafios que tem pela frente, e dentre eles eu destaco a questão da necessidade da valorização da carreira no curto, médio e longo prazo, porque aqueles professores que estão na ativa, em um futuro próximo ou a médio prazo, será aquele professor aposentado. E dessa maneira, nós precisamos, professores da ativa, pensar também na manutenção e na valorização dessa carreira para que os futuros professores, aqueles professores que são hoje nossos estudantes, possam nos substituir e que eles também encontrem num futuro uma carreira que seja de fato atrativa, para que os trabalhadores da educação possam cada vez mais serem valorizados e possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Não existe nenhuma nação no planeta que não tenha dado um salto de qualidade quando a gente considera as estruturas do Estado que não tenham investido fortemente na educação. Então, essa perspectiva ela é prioritária. Precisamos pensar em ações para a retomada dos investimentos no campo da saúde, da educação e da ciência, tecnologia e inovação, porque essa tríade ela anda articulada para e passo. Nós precisamos do estudante bem alimentado, bem nutrido, do estudante com qualidade de vida e de saúde, para que o aprendizado também tenha um significado na vida dele. E da mesma forma,
A pessoa mais educada, uma pessoa com acesso a um sistema educacional participativo e emancipatório, também, por sua vez, vai cuidar melhor da sua saúde. E a ciência, tecnologia e inovação também é um elemento estruturante na medida em que desenvolve ferramentas cada vez mais aperfeiçoadas para que esses campos do conhecimento também possam reverberar e retribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo. Então, tivemos uma ótima manhã na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, é perceptível a mudança de paradigmas que nós temos após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, aqui em Brasília. O ambiente da Câmara dos Deputados já é mais propositiva. Nós passamos 3 horas fazendo esse debate de forma bastante qualificada e participativa. Mais do que nunca, seguimos na luta. Um abraço. Jornal da Educação. Extra Classe. O Fórum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos está em um processo de mobilização junto à governadora e parlamentares eleitos e reeleitos, com uma pauta sobre o ensino de jovens e adultos. Foi lançada uma carta aberta trazendo as principais preocupações, como detalha o professor Alessandro Augusto de Azevedo, do Centro de Educação da UFRN e integrante do Fórum Potiguar do EJA. Nós estamos com uma iniciativa que é a socialização e divulgação de uma carta aberta no sentido de provocar a governadora do estado recém-eleita e os parlamentares eleitos e reeleitos no sentido de que a gente tenha uma política estadual de educação de jovens e adultos. Normalmente esses sujeitos são considerados cidadãos de segunda classe, são aqueles que perderam tempo, são os atrasados, os menos inteligentes, e na verdade a gente gosta de dizer que eles são aqueles que teimosamente procuram a escola, querem um certificado para poder se inserir no mundo de uma outra forma. E no Rio Grande do Norte nós temos índices bastante alarmantes, de negação desse direito. Então, por exemplo, o PNAD de 2019 registrou 1 milhão, pouco mais de 1 milhão de pessoas acima de 25 anos que ou não tinham instrução ou estavam com o ensino fundamental incompleto. Se a gente abarcar a faixa etária a partir de 18 anos, esse número já aumenta. Do mesmo modo, as nossas taxas de analfabetismo também são muito grandes, são em torno de 13,4%, é o dobro da média nacional e isso corresponde a algo em torno de 372 mil pessoas. Pouco mais da metade delas tem menos de 60 anos, então são pessoas que estão no mundo do trabalho, estão inseridos no mundo. E, no entanto, nós temos poucas iniciativas ou bastante frágeis. Se a gente for comparar, por exemplo, as matrículas da EJA do ensino fundamental de 2015 com os dados de matrícula da EJA no ensino fundamental de 2020, nós vamos ver que na rede pública estadual houve uma queda das matrículas em torno de 35%. E nas redes municipais em torno de 13%. Então, o que nós temos, na verdade, é um fechamento de turmas e não a ampliação da matrícula, a ampliação das turmas, ou seja, a ampliação do direito. Nós temos um processo de negação do direito. E, em função disso, nós estamos apresentando essa carta, querendo mobilizar os parlamentares e o executivo estadual no sentido de que a gente possa mudar esse quadro, que inclusive é um quadro, no Brasil inteiro é assim também, não é algo, digamos assim, só do Rio Grande do Norte. E nessa carta nós temos várias sugestões, Por exemplo, nós queremos que a política de alfabetização de jovens e adultos tenha metas claramente traçadas de acordo com o Plano Estadual da Educação. Nós entendemos que é preciso fazer uma ampla chamada pública, uma mobilização para que as pessoas se matriculem nas escolas, as pessoas acima de 18 anos, acima de 15, 18 anos, se matriculem na EJA, para que elas possam estudar de fato. E os sistemas têm que estar estruturados para dar conta disso. Nós, por exemplo, defendemos que os professores tenham uma formação continuada específica para a EJA. A grande, imensa maioria dos professores que atuam na EJA, em nosso estado,
e nos municípios, né, eles não tiveram uma formação específica na EJA e são jogados nas escolas sem formação alguma e enfrentam várias dificuldades em razão disso. Precisamos tratar isso de uma forma séria. Defendemos também a criação de um programa estadual de material didático. Não há material didático específico para a EJA. E claro, nós entendemos que um caminho muito importante é o de promover oferta de EJA integrada à educação profissional e tecnológica. O governo do estado está com várias escolas de técnicas profissionais sendo abertas e com a perspectiva de serem postas em funcionamento a partir do ano que vem, e a gente ainda não sabe em quantas delas, por exemplo, será oferecida a EJA. Então, nós precisamos desenvolver um trabalho nesse sentido. Muito obrigado. Educação em pauta. A penúltima parcela do piso 2022, no índice de 7,64%, será incorporada ao contra-cheque dos professores e professoras da rede estadual no mês de novembro. Com isso, restará o pagamento da parcela final, também de 7,64%, previsto para dezembro, além da quitação do retroativo, que terá sequência em 2023. Com relação à correção do ano que vem, os percentuais seguem indefinidos, como explica a professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do SINT-RN. Existe uma grande expectativa em torno de quanto será a correção do piso salarial para 2023. E existem já números como 12%, como 14%, e na verdade essas são ainda especulações, porque nós só teremos esse valor de forma exata com a portaria interministerial de 31 de dezembro, e aí nós vamos ter esse valor exatamente oficial e que podemos divulgar. Até lá aguardar e vamos acompanhando esse debate, essas questões. Então desejo a todos os ouvintes uma boa tarde, na verdade, um bom dia, e vamos continuar, enquanto Sindicato dos Trabalhadores em Educação, firmes e fortes na luta. Depois do intervalo, ENAD 2022 acontece no próximo dia 27. Pesquisa debate sobre qualidade de vida dos servidores da UFRN em tempos de Covid-19. E ainda, Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, é um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. É obrigatório para que o estudante possa se formar. O ENAD é componente curricular obrigatório, sendo inscrita no histórico escolar do estudante.
O estudante selecionado que não comparecer ao exame estará em situação irregular junto ao ENAD e impedido de colar grau. O objetivo é avaliar o desempenho dos estudantes com relação às diretrizes curriculares do curso, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, integrando os sinais, juntamente com a avaliação institucional e a avaliação dos cursos de graduação. O processo é composto por 4 momentos: prova, questões discursivas e de múltipla escolha, questionário do estudante, questionário de percepção de prova e questionário do coordenador de curso. Fique atento às datas. O preenchimento do cadastro pelos estudantes concluintes habilitados e o preenchimento do questionário do estudante acontece até o dia 26 de novembro. Já a aplicação da prova será realizada em 27 de novembro. Jornal da Educação. Extra Classe. Olha só, com o objetivo de trazer à comunidade universitária a reflexão acerca das condições que a pandemia da Covid-19 trouxe aos servidores, os professores Sabrina Barros, Antônio Alves Filho, Maria Tereza Pires, Jorge Tarcísio e o psicólogo João Argolo elaboraram uma pesquisa intitulada A Universidade Pública em Tempos de Covid-19, Condições e Qualidade de Vida dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No projeto, os autores abordam as dificuldades que se instauram entre a classe trabalhadora na universidade em consequência das adaptações e dos modelos de reestruturação que a Covid-19 tem oferecido aos servidores. Além disso, o trabalho traz uma análise acerca da qualidade de vida que o quadro de funcionários da UFRN dispõe, como explica Sabrina Barros, uma das docentes responsáveis pelo projeto. Há alguns anos, a gente tem observado um processo de intensa precarização do trabalho dos servidores técnico-administrativos e docentes das universidades públicas federais. Há muita publicação, inclusive, que vem sinalizando os aspectos, seja pelos cortes dos investimentos no setor educacional, seja no corte de novos concursos, tanto para o técnico-administrativo como para o servidor, como docente, e também a produtividade, e as demandas concernentes ao ensino, pesquisa e extensão. E é nesse contexto que essa pesquisa surge com o intuito de compreender melhor esse processo de precarização no contexto atual que temos vivido. Então, os participantes, e aqueles que desejarem, participar da pesquisa verão que por meio do formulário um conjunto de perguntas, que aquele formulário ele é composto por 7 eixos temáticos, que na verdade todos eles têm o objetivo de explorar facetas do mundo do trabalho desses servidores. O que nós queremos com essa pesquisa é levantar dados empíricos que sinalizam que aspectos que têm afetado e que têm impactado a vida do trabalho desses servidores. E por meio desses dados, poder fomentar uma discussão mais aprofundada sobre a realidade do trabalho em nossas instituições. A gente entende que pensar em políticas de gestão ou pensar em ações, inclusive no âmbito das lutas sindicais, em prol de melhorias para esses trabalhadores, passa por um levantamento e um conhecimento mais empírico sobre essa realidade. E é nesse sentido que essa pesquisa, ela aparece. É uma pesquisa ampla que está sendo desenvolvida em outras instituições, Temos a UFMG, a UEPB, a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, além da UFRN, que também está participando dessa pesquisa. E a gente espera poder contar com a ajuda e com o apoio de todos os servidores, porque entendemos que é um assunto de interesse de todos nós. E para debatermos com mais propriedade sobre essa realidade, nós necessitamos de dados que apontem as questões que de fato merecem atenção e cuidado. Agradeço a todos que puderem colaborar conosco.
Agora vamos falar um pouco sobre a saúde masculina. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Aqui no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para Eliane Santos Cavalcante, professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Escola de Saúde da UFRN, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. A conscientização sobre as principais doenças acometem o homem, como os cânceres de pulmão, pele e melanoma, rim, bexiga, pênis e testículo, assim como as doenças crônicas cardiovasculares, saúde mental, paternidade e violência também passaram a fazer parte das informações que a campanha Novembro Azul leva o ano todo, no mês de novembro, a cada ano, em todo o território brasileiro. A campanha chama a atenção dos homens a praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e também fazer o exame de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, 2020, que é um dado recente, a incidência de câncer de próstata aumentou entre 2005 a 2020 de 51 para 62,95 novos casos a cada 100 mil homens brasileiros. Entre os fatores de risco para o câncer de próstata não modificáveis, porque nós temos os fatores não modificáveis, que são aqueles em que o homem não tem controle, e os modificáveis são aqueles que ele pode atuar para prevenir. Então, entre os fatores não modificáveis são história familiar, estatura mais elevada, idade a partir de 50 anos e a ancestralidade africana ou mista. Entre os fatores modificáveis, que são aqueles que poderá ser modificado pelo próprio homem, são o ganho de peso e circunferência da cintura mais larga, tabagismo. Um estudo recente mostrou que fumantes atuais que têm câncer de próstata dobraram o risco de morrer pela doença, ou seja, eles desenvolvem o câncer e são fumantes atualmente. E outro hábito que se destaca é o consumo de álcool, que aumentou o risco da doença. Sabe-se que promover hábitos de vida saudável contribui para prevenir o câncer de próstata. Além de hábitos saudáveis, se faz necessário o exame físico periódico, que é o toque retal. Esse exame historicamente tem gerado um tabu na clientela masculina, por ser um exame que a grande maioria dos homens considera como constrangedor. Então, há décadas que se vem fazendo um trabalho educativo para que os homens não deixem de fazer esse exame, que é primordial. Esse exame, o toque retal, deve ser realizado pelo médico especialista. Além do toque retal, é necessário o exame de sangue, o PSA, para verificar alterações malignas ou benignas da próstata. Os primeiros sinais de câncer de próstata muitas vezes são assintomáticos, ou seja, o homem está portando o câncer de próstata, às vezes muitas vezes na fase inicial, e ele não tem os sintomas característicos, então ele passa desapercebido devido ao corre-corre do dia a dia. Então o homem não tem o hábito também, pelo menos o homem brasileiro, historicamente eles não têm o hábito de se cuidar, nem se autoexaminar. Esses sintomas iniciais são sintomas urinários, como dor ao urinar, desconforto, muitas vezes a urina aparece com a coloração diferente, muitas vezes aparece hematúria, que é o sangue na urina, e às vezes esse sangue é um sangue que ele é invisível, né? Um sangue oculto na urina e o homem não percebe, somente através de exames laboratoriais. Então, a falta de diagnóstico precoce diminui as chances de cura com tratamento convencional. Porque muitas vezes, quando o homem já descobre que tem esse diagnóstico de câncer de próstata, o câncer já está no estágio bem avançado. Então, a falta de diagnóstico precoce diminui as chances de cura com o tratamento convencional. A campanha Novembro Azul enfatiza a necessidade de promoção de qualidade de vida, hábito saudável e exercício físico a fim de prevenir esse câncer. E orienta que entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde,
há testes e exames que precisam ser realizados com frequência, como verificação da pressão arterial, o hemograma completo, dosagem de glicemia, dosagem de colesterol, teste de urina, atualização da carteira vacinal, verificação de perímetro abdominal e o índice de massa corpórea, que é o IMC, a fim de detectar a elevação do peso, que a gente sabe que a obesidade é outro fator de risco. Faz-se necessário engajamento da sociedade, gestores da saúde pública e privada, os trabalhadores de saúde e políticas públicas e educacionais que possam contribuir para a diminuição das incidências e mortes por câncer de próstata, por meio da apreensão e compreensão da população masculina sobre a importância do autocuidado. É isso, pessoal. Essa campanha tem sido muito importante para conscientizar essa população da necessidade do autocuidado a fim de prevenir o surgimento do câncer de próstata, que é o objetivo primordial dessa campanha. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com a gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.